O que você está pedindo está de acordo com o Pai? Então, queridos, continue nesta prática, mas procurando cada vez mais saber a respeito do Pai e aquilo que Ele quer de você, né? Então, aqui o versículo 10 diz: então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, o despediram. Tão profundo era aquela obra, que para que eles fizessem qualquer coisa, era buscando seguir aquilo que o Espírito Santo os vinha dirigindo, né? Vamos para o versículo 4 e 5, que diz assim. Tem mais uma epígrafe que diz: Saulo e Barnabé pregam em Chipre, Elimas o encantador. Esta epígrafe ela vem antes do versículo 4, que diz: e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Olha, eles viajaram, aqui no versículo 4 diz: e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Ou seja, guiados pelo Espírito Santo. Olha o que diz o versículo: e assim estes, enviados pelo Espírito Santo. Olha só. Aqui não está dizendo este enviado pelos homens de Deus que estavam em Antioquia. Aqui está dizendo eles e estes enviados pelo Espírito Santo. Ou seja, foram enviados e guiados pelo próprio Espírito Santo. E eles pregaram o Evangelho em todos estes lugares. E chegando, o versículo 5 diz: e chegando a Salamina, anunciava a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Eles foram enviados pelo Espírito Santo, ou seja, levados, não só enviados, porque o Espírito Santo não enviou e não foi com ele, ficou lá, não foi com ele, não. O Espírito Santo falou para eles por onde era para eles irem, o que era para eles fazerem, e o Espírito Santo foi com eles, levando este evangelho, anunciando esta palavra. O próprio Espírito Santo presente em tudo que eles faziam. E eles foram e continuaram pregando o evangelho até que eles chegaram. Vamos ler aqui o versículo 6 a 8, que diz assim: e havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Barjesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Queridos, nós já tivemos aqui um ensinamento acerca de um outro mágico encantador chamado, como foi o nome deste homem, queridos, que eu esqueci agora, mas nós já tivemos uma mensagem sobre um outro mágico aqui neste mesmo livro de Atos, aqui neste mesmo caminho dos apóstolos de Deus. Já havia aparecido, eu esqueci o nome dele agora. Então, queridos, o que nós vemos aqui é que a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo, ele veio para desfazer as obras do inimigo, os enganos do inimigo das nossas almas. Então, o que acontece? Para todo lugar que este Evangelho é levado por Deus, por todo lugar que este Evangelho é anunciado, é disseminado, é para desfazer as obras do inimigo que já está ali tomando de conta há muito tempo. Então, quando o evangelho veio para desfazer as obras do inimigo, é porque as obras do inimigo já estavam naquele lugar, já estavam dominando,
já estavam tomando conta dos lugares. E a palavra de Deus veio para jogar fora, para lançar fora todas as artimanhas do inimigo, que ele é enganador. Ele tem o poder de enganar. Ele tem o dom de enganar. E ele consegue enganar com muita facilidade. Mas o Evangelho de Cristo, munido do poder do Espírito Santo, tem esta condição de ir lançando por terra, trazendo luz nas trevas, trazendo verdade às mentiras e o engano. Então, o que aconteceu aqui? Mais uma vez, nós estamos vendo no caminho dos apóstolos mais um enganador. E do mesmo jeito que era o outro, ele era mágico, né? E o que foi que aconteceu? O que nós vemos aqui no versículo 6, diz assim: e havendo atravessado a ilha até Pafos, achavam um certo judeu, um mágico, falso profeta, chamado Bargesos, e era judeu. E os judeus eram o povo escolhido de Deus. Mas olha o que acontecia aqui: um homem judeu escolhido por Deus de sangue, não teve cuidado com a sua vida diante de Deus e passou a ser usado por Satanás para levar adiante as obras do inimigo, né? Então, o que era que este homem fazia? Enganava as pessoas. E o inimigo, sabendo que naquele lugar que era Pafos, existia um homem que tinha um grande interesse por Deus, que amava a Deus, um homem justo, um homem prudente, um homem cheio de virtude. O inimigo, sabendo que aquele homem estava apto para ser salvo, que ele seria um escolhido de Deus, ele logo providenciou de colocar do lado dele uma pessoa para o enganar e para impedir que aquele homem chegasse ao conhecimento da verdade, para impedir que aquele homem que fosse impedido, né? Impedir que o Evangelho de Cristo chegasse naquele homem. Porque o inimigo, querido, ele nos conhece pelas nossas atitudes. Ele não conhece a nossa mente, ele não conhece o nosso espírito, mas pelas nossas atitudes ele vai nos conhecendo. Então, como ele vê pelas nossas atitudes que Deus tem um plano nas nossas vidas, pelas nossas atitudes ele vai vendo que nós somos perfeitos, que nós temos o coração bom, que nós procuramos viver com justiça, que nós procuramos por Deus, ele vai logo sabendo. Então, ele logo previne para que o Evangelho de Cristo não chegue em nós. Quantas pessoas que têm um coração bom, que têm o desejo de conhecer a Deus, queridos, estão enganados pelo inimigo. Estão enganados, vivendo em trevas, vivendo no engano. Mas para isso Deus está chamando a mim e a você, para que nós possamos levar o Evangelho de Cristo e tirar as pessoas do engano. Então, o que nós vemos aqui? Sabendo o inimigo que aquele homem era um homem bom, era um homem prudente, que amava a Deus, o inimigo logo preveniu, colocando do lado dele uma pessoa para impedir que eles chegassem ao conhecimento da verdade, né? Que este homem chegasse ao conhecimento da verdade. Mas, como partia de Deus o interesse de que o Evangelho de Cristo alcançasse aquele homem, que a salvação alcançasse aquele homem, não havia o que impedisse, né? Então, logo que eles chegaram ali em Pafos, eles deram logo de cara com aquele homem. Era judeu, mas era usado pelo inimigo. E o que acontecia? Aquele homem fazia muito bem a sua obra para a qual ele foi chamado. Trabalhava para as trevas e de maneira perfeita, né? Que ele se encarregou de impedir que aquele procônsul chamado Sérgio Paulo chegasse ao conhecimento da verdade. Mas como era plano de Deus que isto acontecesse, nada ia impedir. O versículo 7 diz assim: o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e a Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. O inimigo é assim, queridos. O inimigo das nossas almas, ele é sagaz. Ele não vai desistir, ele vai lutar com toda a força até o último momento. Observe
que quando aquele homem ele tinha um interesse, aquele procônsul chamado Sérgio Paulo, ele tinha um interesse de conhecer a Deus. Que quando chegou a oportunidade, ele chamou em particular a Paulo e a Barnabé. Tão grande era o interesse daquele homem de servir a Deus, mas resistia-lhes, ou seja, aquele mágico, aquele judeu chamado Barjesus, ele o que fazia? Com certeza ele fingiu ser muito amigo daquele homem, daquele procônsul, para que ele tivesse a oportunidade de impedir que aqueles homens chegassem ao procônsul. Para que ele não ouvisse a palavra de Deus, para que ele não fosse salvo. Mas nada mais era do que o próprio inimigo trabalhando para que a palavra não chegasse naquele procônsul. Mas Deus, com seu poder, ele sempre age na última hora para que o evangelho alcance aquele que ele é escolhido. Vamos ler os versículos de 9 a 12 que diz assim: Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Olha só, o que Paulo está falando aqui? Paulo sabia que aquele era nada mais, nada menos do que o próprio inimigo das nossas almas. Quando Paulo chama a atenção daquele homem, que nós observamos aqui, que ele não fala com o homem, ele fala com o inimigo, com aquele espírito maligno que estava possuindo aquele homem, usando aquele homem para impedir que o procônsul Sérgio Paulo chegasse ao conhecimento da verdade, fosse liberto do engano que aquele mágico já vinha trazendo na vida daquele homem há muito tempo. E quando Paulo fala com o homem, ele fala com o próprio espírito maligno. Ele não fala com o Elimas, né? E o que ele diz? Tu não cessa de perturbar os santos caminhos do Senhor. Olha só como é o negócio. Porque Paulo sabia que aquele era o inimigo das nossas almas, que não cessava de perturbar os santos caminhos do Senhor. O versículo 9 diz, vamos repetir: Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo. Olha só, quem foi que fez aquilo? Quem era que conhecia aquele homem? Quem era que conhecia o que estava nele? Nada mais, nada menos do que o Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Veja se nós temos condição, queridos, de fazer alguma coisa para Deus se nós não estivermos possuídos pelo Espírito Santo. A obra de Deus é sobrenatural. Assim como Deus é espírito, o inimigo das nossas almas também é espírito. E como é que nós, sem o Espírito Santo de Deus na nossa vida, vamos enxergar alguma coisa espiritual? De forma nenhuma. Temos que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Como Paulo estava cheio do Espírito Santo, ele reconheceu que aquele homem estava sendo usado pelo inimigo das nossas almas. E o que foi que ele fez? Falou diretamente com o inimigo, não falou com o homem. E falou uma verdade tão grande, vamos ler aqui o versículo 10. Ele disse: Ô filho do inimigo, ô filho do diabo, cheio de todo engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Falando com o próprio inimigo das nossas almas, né? Por quê? Porque o Espírito Santo que estava fazendo a obra através de Paulo estava fazendo uma obra espiritual e sabia do que estava acontecendo. Vamos para o versículo 11 que diz assim:
Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. O que foi que o Saulo fez? O que foi que Paulo fez? Imediatamente uma obra sobrenatural. Mas foi Paulo que fez? Não, queridos, foi o Espírito Santo. Paulo não tinha o poder de deixar ninguém cego. Quem tinha? O Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo expulsou aquele espírito da vida daquele homem. E aquele homem imediatamente ficou cego. Ele ficou totalmente sem visão. Os olhos espirituais e os olhos físicos daquele homem cegaram. Por quê? Porque ele recebeu um poder sobrenatural na vida dele. De quem? Do Espírito Santo. No ato que o Espírito Santo chamou a atenção daquele espírito maligno que possuía aquele homem, imediatamente veio a ação que inutilizou, pôs fim na obra maligna na vida daquele homem, na obra maligna das trevas na vida daquele homem. E quando aquilo aconteceu, imediatamente ele ficou cego, que precisou ser amparado pelos outros. E o último versículo diz: então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Ou seja, o procônsul não só ouviu a palavra, como viu o poder de Deus. O inimigo lutou, queridos, para que aquele homem não chegasse no conhecimento da verdade. Mas quando a verdade chegou nos ouvidos do procônsul, foi de maneira maravilhosa, foi de maneira tremenda, que ele não só ouviu a palavra, como ele já viu o agir do Espírito Santo, porque Deus é assim que ele nos faz. Deus nos ama, e quando nós amamos a Ele, Deus se manifesta para nós desta maneira, de maneira sobrenatural. Não, Ele não só nos concede que nós venhamos ouvir da palavra, como Ele concede que nós venhamos a logo provar do seu poder espiritual. Observe que tem muitas pessoas que, quando aceitam a Jesus, são imediatamente batizadas pelo Espírito Santo. E não só batizada, às vezes a pessoa é visitada pela presença do Senhor, que ele começa a sentir uma emoção muito grande, a sentir algo sobrenatural de Deus, e ele começa a chorar e se encher da presença de Deus. É Deus imediatamente se manifestando de maneira sobrenatural na vida daquele que deseja se entregar a Deus, aquele que deseja ouvir da sua palavra, aquele que deseja iniciar um relacionamento profundo com Deus. É maravilhoso este evangelho, querido. Nesta passagem nós vemos o quão poderoso é o evangelho trazido por Jesus Cristo, o evangelho do reino dos céus, trazido sobre a face da terra. É este evangelho que Deus está chamando a mim e a você, para que nós possamos levar sobre a face da terra. Evangelho poderoso que conhece a luz e as trevas, o bem e o mal. É Deus nos chamando, nos convocando para que nós possamos entrar, queridos, neste exército para levar adiante esta grande obra sobre a face da terra. Você que está ouvindo, que tem ouvido, que já viu ou ainda vai ouvir destes vídeos, querido, destes pequenos cultos, observe esta palavra, deixe entrar na sua vida, deixe penetrar no seu coração, na sua alma, no seu espírito, e venha entregar-se para Deus e a levar adiante este evangelho, assim como Jesus fez, assim como os apóstolos fizeram. Agora chegou a nossa vez. Vamos entrar para este grande ministério
que é levar sobre a face da terra o evangelho da última hora. Queridos, o Senhor Jesus, ele nos mandou que nós passássemos a fazer lives, a fazer estes cultos ao vivo. Mas para que isto aconteça, nós temos que ter pelo menos 50 inscritos. Como eu já falei aqui, este canal é novo, começou agora. E nós vamos precisar, querido, nós estamos precisando de inscritos para que nós possamos seguir adiante pela internet. Portanto, se você sentir no seu coração de se inscrever neste canal, se inscreva. Porque se não houver inscritos, queridos, nós não podemos levar adiante. Não vamos poder fazer as lives. E o Senhor nos manda que nós façamos lives. Então, se o Senhor está nos mandando que nós passamos a transmitir esse culto através de lives, ou seja, ao vivo, é necessário que nós tenhamos inscritos. Se você sentir no seu coração de fazer parte deste nosso canal, querido, se inscreva. Se inscreva, ouça estes vídeos, ouça esta palavra. Se você sentir de Deus de se inscrever neste canal para que isto vá adiante, se inscreva. Faça isto para que faça parte, Faça parte deste ministério, faça parte deste evangelho. Venha fazer conosco esta obra. Se você sentir no seu coração, se inscreva, compartilhe e leve adiante. Vamos fazer uma breve oração, queridos, para este vídeo não ficar em 4 partes, que eu acho que já foi para 3. Vamos orar ao Senhor, queridos, encerrando este culto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de maravilha, meu Pai querido, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada, meu Pai Santo, por esta palavra poderosa que Tu trouxeste hoje, Tu trouxeste para nossas vidas hoje. Meu Pai, que esta palavra fique nos nossos corações, nos dando entendimento, nos ensinando profundamente acerca de Ti, meu Pai. Oh Deus Santo, abençoa, Senhor, que cada um que vem ouvir, sinta no seu coração de se inscrever neste canal, meu Pai, faça isto, porque estamos precisando de inscritos para que nós possamos colocar em prática o Teu mandamento, que é, meu Pai querido, transmitir ao vivo, meu Pai Santo. Oh Deus, muito obrigada por tudo. Jesus querido, Jesus amado, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pelo Teu ensinamento, muito obrigada pelo Teu entendimento que Tu estás trazendo sobre nós nesta noite. Leva adiante a Tua obra, meu Jesus querido, conforme a Tua vontade. Espírito Santo, muito obrigada por tudo. Espírito Santo, muito obrigada pelo evangelho, muito obrigado pelo Teu agir, muito obrigada pela tão poderosa palavra. Em o nome de Jesus nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Oh queridos, e assim nós já fizemos o nosso pedido, vocês conhecendo, vendo este vídeo, achando a primeira parte, procure a segunda, porque estamos assim, queridos, até nós termos um material melhor para fazermos o culto só de uma vez, para que não fique dividindo em 2 partes. É que o nosso material é pequeno, queridos, estamos iniciando, não só o ministério, como o canal pelo YouTube, enfim, está tudo no início. Venha fazer parte conosco, venha fazer parte desta grande obra que o Senhor está iniciando através de nós. E assim, queridos, orando e compartilhando, se inscrevendo, conforme sentir no seu coração, você já vai estar nos ajudando. Você já vai estar fazendo parte desta grande obra. Nós queremos agradecer a todos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus e aleluia. Santo é o nome do